Vamos aguardar. Estamos entrando. Boa noite para aqueles que estão chegando. Vamos aguardar a Camila entrar também. Estamos pronto. Camila, você precisa pedir para participar para que eu te libere aqui. Olá, boa noite para quem está entrando. Camila já vai entrar. Gente aqui. Vamos esperar. Camila chegando. Oi. Oi, Olá! Camila. Tudo bem? Boa, boa noite. Tudo bem, querida? E você? Tudo jóia também, graças a Deus. Então, tá bom. Nós estávamos aguardando muito esse dia para poder falar com você, que é um prazer enorme tê-la conosco. E agora conversando assim, né? Ainda a gente não É, tinha tido esse prazer de falar pertinho de você, né? é verdade. A gente se fala, mas nunca se falamos ao vivo, né? Uma parceria E muito linda, mas como a pandemia distante, né? A é, distância. É, como a pandemia chegou, nós também tivemos que ter esse distanciamento também, né, Camila? É verdade, não, ela não nos permitiu, não deu tempo para a gente se conhecer pessoalmente, né? Mas ainda bem que a gente tem esse canal, né, que a gente consegue acessar a hora que quiser e puder e precisar, e é super importante. É Bom, verdade, é verdade. para quem está entrando a primeira vez aqui no Escola para a Paz, eu sou a Val Pazini, é um prazer enorme tê-los aqui comigo e nesse bate-papo que teremos aqui com a Camila Alves, nutricionista infantil. Ela também faz parte da equipe do Escola para a Paz, que a gente sente muito feliz com isso, Camila. A Camila escreve para nós e é super importante. Camila, pode se apresentar para a gente começar a falar um pouquinho. Tá bom. Bom, boa noite para todo mundo. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Obrigada pelo convite. Eu gosto muito de escrever, escrevo com o maior prazer para vocês. Eu sou nutricionista formada há mais de 20 anos e eu trabalho na área materno-infantil, com gestante, introdução alimentar, adolescente, seletividade, trabalho muito, uma área que eu gosto bastante, atendo bastante, até adolescente, ponto. Eu fico só Tá. com eles, só com essa faixa etária. Eu amo o que eu faço. Na verdade, eu me reencontrei, né? Eu me formei há 20 anos, mas eu vim de uma área. Eu trabalhava com cozinha, buffet, eventos, até que o meu filho nasceu. E eu falo que ele foi meu anjinho que me fez reencontrar com a área que eu amo, né? Eu não sabia que eu poderia gostar ou amar uma área diferente. E quando ele Sim. nasceu, com a introdução alimentar dele, eu comecei a fazer cursos, a estudar, e eu comecei a ver que era algo assim que eu queria muito ajudar as mães. Porque a introdução alimentar vem com muitas dúvidas, vem com muitos sentimentos, muitos anseios da Sim. mãe. Eu não queria só falar como fazer, mas também queria acolher essa mãe, porque em todos os cursos que eu fiz, eu via que a mãe estava muito perdida, mesmo tendo as informações, ela ainda estava perdida e ela precisava de um acolhimento. E aí eu me joguei nessa área. Eu voltei a estudar lá no auge dos meus 38 anos, quando meu filho nasceu, e Sim. fiz especialização no Instituto da Criança, de Nutrição Clínica em Pediatria. E daí para frente eu descobri o que eu amo, mas amo de paixão fazer, que é cuidar dessas famílias. Então, seu filho não trouxe só um ganho para você, trouxe para todos nós também, porque a gente tem uma profissional excepcional que nos orienta e nos ajuda tanto, né, Camila? Parabéns, viu, querida? Obrigada, obrigada.
Camila, então o nosso tema de hoje é sobre alimentação infantil dentro, né, do período de pandemia, né? Então as mamães estão realmente preocupadas com isso, porque a criança acaba ficando em casa e mesmo nós adultos, né, acabamos abusando um pouco, né, do que a gente deveria, né, na verdade, se alimentar, né, para ter uma alimentação mais saudável. E as mães, claro, estão preocupadas porque teve crianças e adultos também que até engordaram por conta dessa, saiu um pouquinho fora do ritmo. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso e tem como a gente voltar atrás e agora tomar um ritmo mais tranquilo. A pandemia, ela trouxe aí a família toda dentro de casa, né? E a mãe tendo que trabalhar, a mãe tendo que cozinhar, a mãe tendo que dar comida para as crianças, e realmente acaba causando muita confusão, né? A palavra certa, porque a gente, como eu falei, a mãe vem carregada de muitas informações, né? De muitas regras. Eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado, tá lá no manual, tá, a Organização Mundial da Saúde fala, então a mãe carrega as regras, mas carrega também, tá na pandemia, ali dentro de casa, tendo que trabalhar, cuidar do filho e fazer tudo junto e misturado, né? É inevitável, né, que nesse momento tudo saia fora do controle. É muito difícil a gente querer ter controle de tudo numa situação tão difícil, uma situação que nunca ninguém imaginou passar, nunca ninguém tinha passado. Sim. Então, a gente acaba se vendo numa situação que a gente perde o controle realmente, né? E a alimentação entra nesse pacote aí. E o que eu vejo muito, né, que eu continuo atendendo online, as mães, tudo, é as mães quererem impor também muito essas regras Sim. dentro desse momento que a criança também está sofrendo, né? A gente esquece, né? Às vezes é a criança, né? Às vezes quando é menor, 1 ano e meio, 2. Agora eu estou pegando bebês que a gente está chamando bebês da pandemia, que nasceram na pandemia. Então a gente está Sim. vendo reflexo na introdução alimentar dessa criança por conta de toda essa situação. Então, quer dizer, é um bebê que não fala, que não se comunica, mas a gente vê o reflexo dentro dele. Então, primeiro a gente tem que lembrar que a criança também está sofrendo, né? A criança não está indo na Uhum. escola, a criança não está vendo os avós, a Sim. criança não está vendo os amiguinhos. Eu tenho meu filho aqui de 4 anos, é maior, ele se expressa, mas os bebês, todos os outros também vêm sofrendo, vêm, de alguma forma, eles vêm tendo esse impacto aí da pandemia, né? E aí a gente tem que lembrar disso, né? Porque às vezes a criança vai recorrer ao alimento como um momento de conforto. Ela vai recorrer ao Verdade. alimento como um momento de trazer um prazer que seja mínimo para ela ali dentro de casa, sem ter o amiguinho, sem ter os avós, sem ter a família toda, né? Então a gente tem que lembrar disso, porque nós adultos recorremos, né? A gente recorre a um chocolate, a gente recorre, às Verdade. vezes à noite, um copinho de vinho para dar uma relaxada. E Sim. aí a gente quer impor regras para as crianças, né? Continuar fazendo tudo super certinho com elas, mas esquecer esse momento que elas estão passando. E esquecer que nós, então sempre lembrar, eu tenho a minha válvula de escape em algum momento do meu dia, né? Um chocolate que às vezes a mãe fala, vou comer escondido. Aí eu falo, não, por que vai comer escondido? Se é uma criança que Sim. já passou lá de 2 anos, né? Que já está em contato, já passou dessa introdução alimentar, que a gente aí realmente pede para não dar açúcar, tudo. Mas por que não dividir esse momento com o filho? Vamos sentar e comer um chocolate, vamos relaxar, né? Eu acho que em vez da gente pegar essa situação e transformar ela negativa, a gente tem que transformar ela para o positivo. É ensinar aquela criança também que tudo bem, podemos ter esse momento de prazer,
né, de conforto, de alívio, mas as refeições vão continuar acontecendo, né? Porque se a gente proíbe, se a gente fica no não, não pode, não, não pode, a criança vai falar, eu já tô em casa, trancada, né? Não tô vendo ninguém e ainda nem um chocolatinho eu posso comer, né? Não posso nem ter um prazer de comer uma batatinha frita, alguma coisa assim. Então, a gente saber fazer um equilíbrio e sempre lembrar de nós, né? Eu sempre falo para as mães que a gente olha para a criança e vê um serzinho, mas ela é um ser humano como nós. Ela sente igual a Sim. gente, ela tem sentimentos, ela tem tudo isso. Então a gente tem que levar isso em consideração, né? A gente E às tem que vezes a gente levar, esquece, né, Camila, disso, né? E acha sim, que ela é menos, ela é menor e ela pode aturar tudo, não é bem assim, né? não é bem assim, né? Então a gente quer que a criança coma 3, 4 frutas durante o dia, mas eu não como 3, 4 frutas. E eu tô dentro de casa com essa criança agora, né? A gente é muito um reflexo para eles, é muito exemplo. Então, eu sempre falo para as mães: você quer que seu filho coma a fruta? Então, senta com ele para comer a fruta, coma junto. Isso, agora que a gente está com essa oportunidade de estar em casa, é uma oportunidade de você pegar a fruta, de vocês conversarem sobre aquele alimento, o que que é, qual cheiro tem, será que é duro ou mole para pôr na boca? Isso tudo vai instigando a criança até como um movimento para aquela criança mais seletiva. Então, hoje as mães estão conseguindo fazer esse trabalho dentro de casa com as crianças, de sentar junto e olharem para aquele alimento juntos, conversarem sobre ele, que cor que é, que gosto tem, é bonito, é feio, tudo isso é uma troca muito bacana. Que pode acontecer em algum momento que não seja a refeição, né? Pode haver. Camila, Sim, sim. e se a criança não aceita aquele tipo de fruta, de alimento, a gente tem que insistir mais um pouco para ver se aquilo muda, até porque às vezes a criança no primeiro, né, primeiro momento não gosta. O que que você É. orienta nesse sentido? Olha, na introdução alimentar, até 1 ano, eu falo para as mães que a gente tem que ter persistência. Né? Até 1 ano é difícil a gente dizer, vamos supor, principalmente no começo, 6, 7, 8 meses que a criança está conhecendo o alimento, é muito difícil a gente falar que ela não gosta. Então, Tá, a criança põe na boca, ela vai fazer careta, ela vai cuspir, ela vai fazer. Mas isso não quer dizer que ela não gosta, isso quer dizer que ela está estranhando. Estou estranhando a textura, estou estranhando uma uhum, coisa diferente na minha boca que não é líquido, né? Então, até 1 ano, a gente já falou para as mães, a gente tem que ter uma persistência respeitosa, é tá, claro, mas a gente tem que trazer esse alimento diversas vezes. Diversas, não é na tá. primeira, na segunda, às vezes a criança vai se sentir confortável com aquele alimento lá depois de umas 10 vezes que ela experimentou, né? Tá. Então, até 1 ano, né, na introdução alimentar, a gente persiste. Depois de 1 ano, a gente sabe que a criança começa a ter as preferências alimentares dela, né? Por isso que a gente quer que a introdução alimentar, a criança tenha contato com a maior variedade que ela possa possível de variedade de alimentos, de frutas, de legumes, de tudo. Porque depois de 1 ano ela vai começar a selecionar naturalmente. Ela tá ali entrando no desenvolvimento neurológico, de autonomia, né? Depois de 2 anos vem mais autonomia ainda, né? Mais imposição, de querer mostrar o que quer, o que não quer. Então aí a gente vai ter que começar a respeitar. Não que a gente vai Tá, desistir, nunca tá, desistir, mas a gente tem que também começar a respeitar, porque ela vai criar as preferências alimentares, assim como nós criamos. Então, eu sempre falo para as mães: você come de tudo, todas as frutas, todos os legumes hoje? Ou você uhum, tem a sua preferência alimentar, a sua rotina, às vezes é a própria rotina, né? Tem a minha rotina ali da minha comidinha, assim, assim, assim. A criança é igual. Ela vai criar a sua rotina, ela vai criar as suas preferências. A gente tem que respeitar, mas a gente também não pode desistir de trazer sempre algo novo. Ai, vou comprar uma fruta nova, vamos sentar todos juntos para ver que fruta é essa, que cor, como eu falei, que gosto, que cheiro, é duro, é mole. Então, é uma atividade para fazer em família, trazer
alguma fruta, algum legumes que a criança não está comendo fora da refeição. Nunca na refeição. Na refeição, ela vai comer aquilo que ela quer, aquilo que ela escolheu, né? Agora, a gente pode trabalhar esses alimentos que ela não vem consumindo e que a gente quer incentivar, quer que continue fazendo parte da rotina, fora da refeição. Numa atividade, num lanche, fora do almoço e jantar, né? Porque almoço e jantar vai virar aquela guerra, né? E a gente não quer trazer isso para a mesa, ainda mais nesse momento de pandemia. Então, a gente faz atividades, pega os alimentos, usa eles para ser carimbo, né? Vamos brincar de feirinha. Então, a gente vai fazer isso num outro momento. Tem várias ferramentas lúdicas que a gente pode ter de atividade, caixas sensoriais para brincar ali com macarrão colorido, cozido, para trazer essa criança em contato com esse alimento fora da refeição, para ela criar essa intimidade, né? A criança, para comer uma coisa que ela não quer, ela tem que ter curiosidade e ela tem que ter intimidade. Com essas duas coisas a gente consegue caminhar para que ela possa aceitar ou não. Mas sempre lembrando que a gente vai ter que, em algum momento, vai ter que respeitar, né? Tem Essas imposição preferências. também, né, Camila, na marra, e a criança também pega até repulsa do alimento, né? Porque se a Pega a mãe quiser repulsa. na marra pôr, né, não tem como, né? Eu falo, é impossível fazer uma criança comer aquilo que ela não quer, principalmente maiores, né? Eu falo aqui, meu filho, por exemplo, 4 anos, 3 anos, é impossível. O bebê também né? Só se enfiar Sim. à força. Agora, os maiores, como você vai fazer com os maiores? É impossível, a não ser que você vá realmente na força. Você não consegue. E não é no momento da refeição que você vai fazer isso. Não é no momento da refeição que você vai trazer esse alimento. É fora. Primeiro, a criança precisa criar essa intimidade, ela precisa ter curiosidade sobre aquilo. Tendo esse contato, aí você passa a trazer para a mesa, né? Mas Tá. trazer para a mesa assim, hoje tem a vagem. Lembra que a gente brincou lá com a vagem? Hoje a mamãe preparou um prato com a vagem. Mas não vai falar para ela comer, não vai, que a vagem, a vagem faz bem, né? Isso para criança não faz sentido. A vagem faz bem, você vai ficar forte. Isso não faz sentido para criança. Para criança faz sentido se aquilo é curioso, se aquilo tem um cheiro, se é mole, né? Se aquilo desperta essa curiosidade na criança, né? Sim. Então, dessa forma que a gente fazer troca também. Se você comer a vagem, eu te dou o chocolate de sobremesa. Ou se você Não, comer a vagem, eu deixo você ver televisão, né? Aí a gente passa a tirar essa relação positiva com a comida. Então, eu como porque eu vou ganhar alguma coisa. E não não como pode porque eu ter tenho. troca, né? Isso, e não como porque eu tenho que ter prazer. Né? Hoje a gente está esquecendo, nós adultos também, né? Quando começa aquelas dietas malucas, o prazer de comer. A gente tem que ter prazer em comer, né? O comer social, comer com a família, é o prazer. E a criança, a gente não pode também tirar essa questão para ela, né? Ela tem que ter prazer em comer, ela não tem que comer para ganhar alguma coisa, para a mamãe ficar feliz. Senão o papai vai ficar bravo. Não. Come porque é gostoso. Vamos comer para o nosso organismo ter energia, né? Mas principalmente porque é gostoso, né? É mais ou menos Perfeito. nesse caminho que a gente tem que seguir. Nunca fazer moeda de troca com comida, né? Camila, e essa questão do dia a dia, durante o dia, aquela criança o dia inteiro em casa, né? Porque às vezes no colégio tem outro tipo de alimentação, outro tipo de lanchinho, mas em casa tem um pouco mais, né, de liberdade, de opções também, né? Porque às vezes a mãe acaba tendo um pouco mais de coisa para poder, né? E aí, o que você Exato. sugere? Olha, é claro que a gente tem que ter em mente uma rotina, né? Então a gente tem que ter uma rotina como a gente tem pra gente. Então, o café da manhã, se possível, um lanchinho, o almoço, a gente tem que ter essa rotina na cabeça, né? Que a criança teria que seguir dentro do seu dia e todo. Porém, a gente sabe, né? Eu também, por exemplo, às vezes
tenho meio-dia uma consulta para fazer online. Então eu sei que o almoço do meu filho não vai ser meio-dia. Esse dia o almoço dele vai ser mais tarde, né? Vai ser ou vou antecipar. Então a gente tem que também ser um pouco flexível para a gente não enlouquecer, né? Então, claro, se aquele dia não deu para sair o almoço, naquele horário, naquela rotina, ou aquele dia o lanchinho não rolou, eu estava em reunião, não consegui dar nada para ele. Então, em vez da gente ficar neurótica com a rotina, que não conseguiu, né, fazer aquela rotina que a gente tem programada, não se estressar com isso, né? Paciência, passou e resolver. Então, o lanchinho não aconteceu de manhã, eu vou antecipar o almoço. Também não vou deixar essa criança muito tempo sem comer, senão ela vai ficar beliscando, ela vai ficar atrás de comida. Então, eu posso adiantar o almoço. Ou dou um lanchinho, que seja 11, 11h30, e eu sei que o almoço vai mais para frente. Então, essa flexibilidade na rotina também ajuda e facilita a família, a mãe, até a criança não ficar tão fixo numa rotina que a gente sabe que nesse momento vai ter que ser flexível, né? Então a gente tem que pensar nisso. Então pensar. Em vez de ficar, ai meu Deus, porque eu tenho que dar um meio-dia, 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 fica com aquela ideia fixa na cabeça e tá na reunião, mas tá pensando no almoço e não tá fazendo nada, né? Não, vou para minha reunião tranquila, ou eu vou adiantar para poder ir para minha reunião tranquila, ou então eu vou para minha reunião tranquila e vou atrasar esse almoço, né? E a questão da criança estar sempre beliscando é muito a questão de estar ociosa, né? Quando a gente está ocioso, o que a gente vai? Belisca, belisca, pega isso, pega mais isso, e vai beliscando. Então a criança ociosa, ela tende a beliscar mais, né? E aí, o que a gente pode fazer? Bom, claro, eu vou ter alguns alimentos, né? Aquelas guloseimas que sempre tem, mas eu vou ter menos. Porque se eu tiver em maior quantidade, eu vou comprar menos. Porque se eu tiver em maior quantidade, a chance desse belisco ser guloseima é maior. Então Porque eu vou aquela ter história, menos. né, Camila, se Isso. quiser, eu sei que tem, eu vou querer, né? Sim, exatamente. A criança sabe exatamente onde está, em que lugar que está do armário, as maiores, né? Elas vão lá e pegam. Então, o que eu digo para as mães não é para zerar também, como eu falei, estamos numa pandemia, Ah, precisamos ter ali esses alimentos que trazem um conforto, que trazem alguma coisa assim. Mas eu não vou lotar a minha despensa de guloseimas. E eu posso tá. fazer combinados com essas crianças maiores. Quando que essas guloseimas vão aparecer e quanto. Essas duas coisas eu posso definir. Ela Ah, eu ia pode te perguntar querer. isso mesmo, Isso. porque tem um dia que a gente pode abrir um pouco a mão, né? Você está falando da flexibilidade, que eu acho que é um momento que a gente tem que ser flexível em tudo. E nessa parte da alimentação da criança também, claro, como você disse. O que você sugere? A gente teria um dia para ela abusar um pouquinho, ou não, ou um pouquinho todo dia? O que a mamãe pode fazer nesse sentido? Eu acho que é bem individual de cada família. Você pode ver, porque às vezes funciona para uma família, às vezes não funciona para outra. Então, você pode fazer um combinado com seu filho que se enquadre dentro até do que você acredita, da sua rotina, enfim. Mas você pode combinar, que pode ter todos os dias, mas você vai definir a quantidade. Eu defino quantidade, né? Então, você Sim. quer comer a bala? Então, eu vou definir quantas balas. Acabou o que pode? Acabou. Tá Né? Aí a bom. gente pode também, eu já te dei, agora a gente tem o nosso outro combinado, que é no outro dia, outro horário, enfim. Mas não vai falar, comeu bala, agora tem que jantar. Não. Sim. O combinado é comeu bala, é a bala e acabou. Então a gente pode ter combinados todo dia, a gente pode ter combinados 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. A gente pode ter um combinado 3 vezes na semana, mas vai ter um dia que pode ser que a criança não esteja bem, né? Esteja mais irritada. E aí eu sempre falo, eu aprendi a comprar brigas, né? Então aquele dia eu não vou comprar essa briga, porque eu tenho outras brigas a comprar. Então eu vou ceder, mas vou definir quantidade. Quantidade, eu sempre que vou Tá. definir.
né? E fazer os combinados. E ser flexível. Eu acho que a gente tem que ser flexível muito, né? E como eu falei, em vez de ter muitas guloseimas, a gente vai trazer também, encher a geladeira de fruta, encher a geladeira de alimentos mais saudáveis, de outros lanchinhos que a gente pode deixar pronto. Por exemplo, eu deixo pronto aqui na geladeira alguma coisa, um queijinho no palitinho já. Ai, tô com fome, abro a geladeira, tô ocupada. Ele abre a geladeira, tem lá o potinho já com o Já queijinho pega o no queijinho. palitinho. Porque o que acontece é que os industrializados, eles são mais fáceis, né? Eu abro o pacote, puf, tá pronto, né? Então a Sim. chance dele aparecer é muito maior, porque tá pronto. Então eu tento sempre, vou dizer que não é sempre, mas eu sempre tento ter na geladeira algum belisco saudável, uma fruta já cortada para os maiores, né? Eu digo, as frutas já cortadas, um queijo no palitinho, como eu falei, ou algum bolinho caseiro já num tamanhinho menorzinho que a criança pegue. Então eu sempre tento ter alguma coisa para que se comece aquela vontade do belisca, 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 né? Ah, então, ó, vamos nesse belisca, tá lá na geladeira, tá o queijinho, tá o bolinho caseiro que eu fiz aqui. Então, a gente tem que ir fazendo essa flexibilidade. Vai ter dia que eu não conseguir fazer nada, não tem fruta cortada, foi aquele dia super corrido, não tem fruta cortada, não tem queijinho no palitinho, não tem nada. A gente vai ter que abrir mão de um industrializado, né? Mas lembra, é um combinado, eu defino quantidade. Não é porque eu abri um pacote de bolacha que vai comer o pacote todo. Eu adulto, vou definir a quantidade para aquela criança, E né? criar um hábito, né, Camila? Porque a criança também vai acostumando que assim que é bom para mim, é bom para você, é gostoso, e isso ajuda muito também. Você, aquela mãe que está nos ouvindo agora e que não tem esse hábito e está achando as suas sugestões assim incríveis, você acha que se ela começar a fazer isso amanhã, você acha que ela consegue pôr isso como rotina na casa dela? A rotina para criança, ela sempre tem que ter um período de adaptação, né? É claro que a criança que vem com uma rotina de abrir pacotinho, ela pegar um potinho com queijo no palitinho, não vai ser a primeira, a segunda, talvez tenha que ter uma persistência, né? Aí nessa rotina. Agora, o que ajuda muito, por exemplo, vamos deixar o seu lanchinho pronto na geladeira. Vamos fazer juntos. Então, vamos cortar o queijinho, vamos pôr o palitinho e vamos guardar na geladeira. Quando você quiser, tá lá. Ele pode fazer junto, né? Porque daí, como eu falei, vai despertando curiosidade, vai criando intimidade. Sempre lembrar dessas duas palavrinhas para criança, né? Intimidade e curiosidade. Então, Curiosidade. vamos fazer o bolinho juntos. Então, vamos fazer o bolinho junto. Aí o bolinho tá pronto. E ela mesma vai ficar curiosa. Ai, nossa, eu que fiz? Vou querer comer, vou querer experimentar, né? Então, é uma persistência. Não é que amanhã você vai colocar na geladeira lá as frutinhas todas cortadas. Pode ter criança que vai achar o máximo e pode ter criança que vai falar, não, eu quero o meu salgadinho. E aí a gente vai trocando aos poucos, com uma persistência, também com respeito, né? A gente vai fazendo essa transição de rotina. Levar a criança para a cozinha, eu vou muito com meu filho para a cozinha. Meu Instagram está cheio de vídeo eu e ele cozinhando. É muito bacana. É uma experiência assim, faz sujeira, né? Aquela coisa assim, mas é divertido e a criança curte muito. E olha Sim. quantos ingredientes a gente pode conversar durante fazer uma receita. Então, eu vou fazer um bolo, eu tenho o ovo para falar do ovo, eu tenho a farinha para explicar o que é a farinha, eu tenho a fruta, vamos supor, eu vou fazer um bolo de maçã, eu tenho a fruta para a gente conversar da fruta. Então, é Quanto muito rico, aprendizado, né? Meu Deus, que é muito oportunidade rico. maravilhosa. É muito rico levar a criança para a cozinha, né? Não é sempre, né, que dá, mas Sim, sempre que eu tenho um tempinho, eu levo ele para a cozinha. É uma atividade que passa o nosso tempo, não deixa a criança ociosa, né? Então deu um intervalinho aqui de uma reunião e outra, de uma consulta, pá, vou para a cozinha lá fazer. Hoje mesmo
eu vou depois lá no meu Instagram, a gente fez uma almôndega de berinjela e foi muito bacana. Hum, que Ele, nossa, eu não delícia. sabia que a berinjela era assim por dentro. Então é muito rico essa troca, sabe? Hum. Nossa, eu acho isso maravilhoso, Camila, que você está falando, porque além deles valorizarem, né, tudo aquilo, porque eles estão fazendo e fica muito gostoso, todo esse aprendizado, né, como você disse, né, tem muita coisa para enxergar lá e para aprender, né? Maravilhoso Sim, isso. É só ter um pouco de paciência, que você disse, sim. um pouco mais de sujeira, um pouco mais de trabalho, o tempo vai ser maior, mas o resultado vai valer muito a pena, né, Camila? Vai valer muito a pena e você vai ver que a criança, né, que se identificar ali em fazer, normalmente quase todas têm essa identificação por fazer receitinhas, por cozinhar, elas vão começar a pedir. Ah, eu quero fazer, vamos fazer. Eu quero, o que Sim, que a gente vai fazer hoje, né? E às vezes você até tem que falar, olha, hoje não vai dar, né? Hoje a mamãe tá muito sim. corrida, mas vamos cozinhar amanhã, no outro horário, enfim. Mas você vai ver como que às vezes a gente esquece de dar essa oportunidade para a criança, né? É claro, assim, é tudo muito corrido, mas é uma oportunidade muito válida. É muito, muito válida. E aí você Aproveita, né? pode trazer. Então, fizemos almôndega de berinjela. Aí eu venho aqui no computador, imprimo um desenho de berinjela, dou para ele pintar a berinjela, né? De desenho com lápis. Então, tudo Que isso vai ótimo. trazendo essas memórias, e a criança vai se ficando íntima, a criança vai ficando curiosa. Quando eu falei para ele que eu ia fazer almôndega de berinjela, ele falou: Eca, berinjela? Nossa, eu não gosto disso. E eu não falei Sim, nada. Eu falei: tá bom, mas nós vamos só cozinhar. Se você quiser, você não precisa comer. É outra coisa que a gente tem que tá, aprender, né? tá. Quanto mais a gente fica lá, não, tem que experimentar, tem que comer, tem que experimentar, tem que experimentar. Experimenta para a criança é uma palavra que não tem sentido. Não faz Hum, sentido. Porque para ela, a única coisa que você está falando para ela é comer. Porque é comer, não é? Entendi, sim, claro. Para ela, o Experimenta experimenta é comer, né? E eu não é quero comer. comer, não adianta, né? Não quero Aí a mãe experimentar. fala, ai, mas eu falo para ele experimentar, mas ele não experimenta. Não experimenta, porque o experimenta para ele é comer e ele não quer comer. Experimenta não é pôr na Hum, boca e cuspir, né? No entanto, hum, que às vezes até falo, você quer provar? Se você não gostar, você gospe. Porque aí isso, começa a fazer sentido para a criança essa palavra. Eu posso entendi, provar, mas eu não preciso engolir. Se eu não gostar, eu posso cuspir. E ela tem esse entendi. direito. Nossa, Nós quanta temos. coisa boa você está falando, porque a gente não pensa assim, né, Camila? A gente não pensa essas coisas que você está falando para a gente. E olha o quanto faz sentido isso. Muito bom. Exato. Então, o experimenta para ela não faz sentido, porque ela é comer. Então, você tem que falar. Você sempre vai falar, mas se não quiser comer, não come. Não tem problema. Ah, mas se você quiser pôr na boca só para sentir o gosto, se você quiser cuspir, tudo bem também, né? Tá. E aí fomos fazer a receita. E ele falou: É, que eu não vou comer isso. Eu falei: Vamos só fazer a receita. É a receita para mim e eu vou dar um pouquinho aqui para minha tia que mora aqui do lado. Nós vamos levar lá para chinês, né? Mamãe tá Tá. testando para colocar lá no Instagram dela, né? Falei que era do meu trabalho. E foi assim. Aí quando ele viu que a berinjela era branquinha por dentro, porque por fora ela é preta. Olha Uhum. só que interessante. Então, por fora ela é preta, é alguma coisa que me dá medo. Quando abre e vê que é Entendi, branquinha, nossa, já muda. Já acho a berinjela talvez mais minha amiga. Você entendeu? entendi, E aí entendi. vai indo, e aí depois cozinha, ela muda de cor, ela fica mole. Então, isso tudo aí virou um bolinho, colocou no forno, ficou durinho, ficou dourado, bonito, cheiroso, começou a cheirar pela casa. Então a criança tem essa coisa dos sentidos, de Tem. tudo. Aí ele olhou e falou: Nossa, mamãe, não é que ficou bonito? Eu acho que eu vou dar um beijinho nessa berinjela para ver. E o beijinho é muito interessante, porque a criança se permitiu levar algo que ela falou eca, mas ela se permitiu levar perto da boca e beijar.
Isso para mim já é Entendi. um Vai sentir, experimenta. né? Vai sentir um saborzinho lá na boca dela. O cheirinho vai Então, ficar mais pertinho, né? isso para mim já é um experimenta. Você beijar, Uhum. você tocar, isso tudo já é um experimenta para criança. Sim. Então, eu assim, essa minha super dica de leva a criança para a cozinha. Tenha um E, tem, tempinho. e como a berinjela, né, Camila, tem alguns alimentos que de olhar não é atrativo, né? Então, assim, você vê um moranguinho vermelhinho, forminha de coisa, já é mais atrativo, apesar que tem criança que não gosta. Mas tem algumas coisas que pela, né, o formato, a berinjela roxa, né, já não tem atrativo. Então, às vezes isso também impede dela de querer Sim, experimentar, né? Ui, sim, sim, pode com continuar. certeza. É, imagina, sim, com certeza isso influencia muito. Então, se for um kiwi é Sim. horroroso, é uma fruta feia. Aí você abre, ela é bonita, né? Então Entendi. a criança também come pelos olhos, assim como nós, né? A gente Sim, vai, nós também, nós é. também. Então, eu sempre falo para a mãe assim, lembra sempre de se comparar com a criança, você com a criança como ser humano, né? Então eu não Sim, como de tudo sempre, né? Aqui na minha casa não tem a feira inteira, tem as frutas que é da nossa rotina. Então a família sim. pode ter as frutas que é da rotina dela, né? Aí Ah, bom. eventualmente fala, ah, vamos pegar uma mês, vamos experimentar uma coisa nova, né? Então a gente tem que fazer esse movimento de se olhar, de olhar para a criança também como um ser humano, né? Que pode, ela tem o direito de não comer de tudo sempre. Ela Perfeito. tem esse direito de não querer experimentar. Ela tem esse direito, né? E nada que é Ela imposto é gostoso, né, Camila? Nada que é na marra vai exatamente. ser bom, né? Sim, e quando a gente começa a respeitar, é incrível, assim, isso a gente vê muito na introdução alimentar. Introdução alimentar não, desculpa, na seletividade, quando a mãe está desesperada e ela começa a ficar muito em cima da criança, né? Porque quer que coma, 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 coma. Quando a gente sai e dá espaço para essa criança, quando a gente deixa ela respirar na refeição, quando a gente fala para ela, eu confio em você, eu respeito o que você quer comer, é assim, a criança muda da água para o vinho. Porque ela se sente importante, ela se sente autônoma, Respeitada, ela né? se sente respeitada. Poxa, minha mãe, né, falou que vai deixar comer o que eu escolhi. E, e quando você deixa ela livre, ela vai em busca das outras coisas. Ela mesma vai, ela faz esse movimento, porque nós bloqueamos a criança. Nós não deixamos a Sim, criança ter o movimento. Nós trazemos o movimento para ela, né? sim. Então, isso é assim, às vezes a mãe fala, Camila, mas assim, você não fez nada de nutrição. Eu falei, não. Aí o que eu te falei foi só para deixar ela respirar. E funcionou. E às Entendi. vezes é só esse movimento de deixar a criança respirar. Eu não preciso E às entrar vezes com... Pode falar. E às vezes a criança, por ser tão cobrada de comer aquilo, né, de tanta imposição, ela recua mesmo, né, Camila? Recua, Porque recua. acaba não tendo esse prazer no comer, como você disse, né? A comida Sim, acaba sendo uma tortura, porque é aquela briga, e não deve ser assim, né? não, Deve ser não, não. valorizada, né? Trazer um momento de leveza para a refeição, né? Eu acho que quando a gente traz leveza, eu sei que é difícil, né? Eu sou mãe também, o meu filho aqui quando em alguns momentos, hoje, por exemplo, foi salmão e vagem. Eu falei, um arroz? Ele falou, não. Feijão? Não. É a salmão e vagem que foi. E a gente, mesmo eu sendo nutricionista, a gente fica com aquela dorzinha no coração, né? Poxa, mas não vai comer nenhum arroz, Preocupados, né? né? Preocupado. Mas eu tenho que respeitar ele, porque também tem dias que eu não tô afim de comer arroz e feijão. E eu não como, né? Então, Sim. se eu me permito isso, eu tenho que permitir meu filho isso também. Mas aí o que que a gente pode fazer, né? Claro que eu não vou deixar a criança também, vocês vão falar, ah, a Camila doida aí tá mandando deixar qualquer tudo, mas não é assim. Não Eu é vou todo dia, né? Não é todo dia, mas eu também vou pensar na próxima refeição.
Então, se o almoço Tá. dele foi só salmão e vagem, ele não comeu carboidrato, não comeu o feijão, não comeu as outras coisas, o lanchinho dele, eu vou fazer um lanchinho mais reforçado. Vou trazer para esse Tá. lanchinho o que ele não comeu no almoço. Então, para esse Perfeito. lanchinho, por que que um lanchinho não pode ser um bolinho de arroz? Né? A gente sempre fica preso nos lanchinhos, Sim. bolacha, fruta, nessas coisas, E iogurte, mas pode ser, sim, e alguma coisa salgada, né? Pode então sim, né? por que que esse lanche não pode ser um muffin salgado? Então o lanchinho dele hoje foi um muffin salgado. Porque eu vi que ele não Tá, comeu o carboidrato no almoço. Falei, então o lanchinho dele eu vou trazer o carboidrato que ele não comeu, né? E tá. assim a gente vai equilibrando também, olhar para a criança ao longo do dia, não em refeições isoladas também, né? Sim. Porque às vezes a gente também tem alguma coisa que a gente não come numa refeição, que sei lá, não tá afim, não tá com vontade, a gente compensa na outra. E sem Você problema. sabe que você fez eu lembrar de uma historinha minha mesmo, da minha filha mais nova. Ela me dava um pouco de dificuldade, preocupação na alimentação. E eu levei ela ao pediatra e falei para ela, para o pediatra, eu fico muito preocupada, ela não come o tanto que eu achava que ela deveria comer. Então ele mandou eu anotar tudo que ela comeu naquele dia, desde que acordou até aquele momento. Aí ele leu tudo, é assim, uma colher disso, meio copinho de leite, olha, 2 pedacinhos de fruta. Ele falou, o que que você quer mais? Ele falou para mim, está excelente, você queria que ela comesse mais do que isso? Então, talvez seja uma preocupação da gente que não é tão necessária, né, Camila? Sim, exatamente, exatamente. Essa é uma dica que você trouxe muito bacana também. Quando você começar a ficar preocupada com seu filho, você acha que seu filho está comendo ruim ou está comendo pouco, é você anotar num caderninho. Que é o que a gente faz, né? Quando eu vou Ah, na consulta, a mãe fala para mim, porque não come, não sei o que, come ruim, não sei o que. Quando a gente põe ali no papel, que eu falo para elas, vamos lá, então me conta, o que toma no café, o que toma no lanche. isso. Quando a gente põe no papel, quando a mãe vê, até a mãe fala igual você, fala, nossa, mas é verdade, até que come mesmo, né? Come mesmo, sim, né? E a gente não pode ver que o estômago é tão pequenininho que não precisa de tanto quanto a gente acha que precisa, né, Sim. Camila? Sim, então é uma dica super bacana também. Tá preocupada? Pega um caderninho, começa a anotar. Aí você vai ver que às vezes a própria criança, né? A gente esquece que a criança ela escuta muito o organismo dela, mas assim, muito, assim, coisa que a gente deveria aprender com a criança de escutar o organismo, né? Automaticamente, como a criança, esse exemplo do meu filho que não comeu carboidrato no almoço, automaticamente o organismo dela vai pedir carboidrato na próxima refeição. Ah, sim, Mesmo que eu oferecer outra coisa, por exemplo, eu ofereci o muffin e ofereci até uma outra coisa que agora eu não lembro, que não era carboidrato, acho que eu ofereci tá, queijo, comi uma coisa assim. tá, Ele quis só o muffin. E eu não falei nada. tá, Ele poderia ter tá. escolhido queijo. Então a criança também vem bastante com essa questão de ouvir o organismo. Ela escuta o organismo. Então, meu organismo está pedindo esse muffin salgado, A né? necessidade Então, dela, né? isso, exatamente. Então, escreve num caderninho, veja como está o dia como um todo. Lembrar que a guloseima, o beliscar, aparece quando a criança está ociosa. Então, às vezes, vale a pena tentar levar uma atividade rápida ali para a criança se distrair, né? Ler um livro, vamos fazer um desenho, vamos, se der, é claro, né? Eu falo, mas eu sei que é uma correria muito grande, né? Mas se der para distrair a Sim, criança para alguma outra coisa, porque o beliscar ele é a questão de a criança estar ociosa, né? Ela está ociosa, então ela tá. vai ficar beliscando, né? Camila, preciso fazer uma pergunta que veio também para mim, daquela criança que adora um leitinho, né? Então, assim, no almoça tem o leitinho, depois de tarde não quer nada, toma o leitinho. Aí não janta bem, vem o leitinho. O que que você me diz disso? Aí a gente tem duas questões para falar, né? Tem duas vertentes que aí teria que perguntar para essa pessoa. A criança que Tá, pede
A criança que pede esse leitinho ou é a mãe que dá porque achou que comeu pouco? São Entendi. duas coisas diferentes, né? Tá. Às vezes a mãe acha que comeu pouco, mas E a criança até oferece o comeu o suficiente. leitinho. Ai, comeu pouco, acho que não, não tá comendo todas as vitaminas. Ah, vou oferecer o leitinho, pelo menos no leitinho tem todas as vitaminas, Tá. né? E aí fica nesse leitinho, porque tem todas as vitaminas, tem todas as vitaminas, e esse leitinho tira o espaço para a criança comer, Sim. né? Sim. Então, se a mãe que está fazendo esse movimento, se é a mãe que está fazendo, ai, achei que comeu pouco, vou dar o leite para compensar, não Tá. precisa. Vai dar o leite só se a criança pedir. Se a criança não pedir, eu Tá. não vou oferecer leite. Comeu Tá. pouco? Já falei, foi o que eu falei. Comeu pouco naquela refeição? Esquece aquela refeição. Passou, não sofre. Vai para a próxima. Como que eu posso fazer a Tá. próxima ser melhor, né? Tá. Se essa foi ruim, como que eu posso fazer a próxima ser melhor? Se ela comeu pouco ou não comeu, pode acontecer, não sofre. Próxima. O que que eu vou fazer? Vou adiantar essa próxima refeição. Então, Tá. adianto. Então, o almoço foi, sei lá, 2 colheres de arroz e feijão. Não dou leitinho, eu adianto o A lanche. janta. O Ou, lanche. o lanche, vamos supor, você é do O almoço, eu lanche. adianto o lanchinho. O lanche. Isso. Você entendeu? Então, Sim. em vez da gente fazer a troca pro leitinho, é a troca para flexibilizar essa rotina Sim. e adiantar ou estender essas próximas refeições. Porque senão você acaba criando um hábito na criança. Ah, eu como pouco porque tudo bem, minha mãe vai me dar o meu leitinho, Sim. né? Sim. Ah, é o que eu mais gosto é o meu leitinho. Opa, desculpa, voltei. Oi? Pronto. Oi, voltei? Ou então Voltou, ela voltou. fala Pode continuar. assim, voltei. Ou então a criança pensa, ela fala assim, eu como pouco porque minha mãe vai me dar meu leitinho mesmo, né? Sim. Sim. Então, Pode sempre acontecer. lembrar que o leite, ele vai ocupar espaço na fome da criança. Isso é inevitável, vai ocupar espaço, né? Ela não vai ter Tá. fome para uma próxima refeição, por exemplo. E a gente pode estar criando essa dependência, né? Essa rotina de já não como e ganho leitinho, não como de uma forma é aquela moeda de troca, né? Eu não como e ganho leitinho, Sim. né? Talvez até deixa de comer um pouco já para poder ganhar o leitinho, né? Porque aí a mãe já fala, não Exatamente. comer. Sim. É, Exatamente. tem... E tem a questão também que aí a gente tem que fazer uma pergunta para os pais, né? Você quer que seu filho coma nutrientes ou você quer que seu filho coma comida? Porque se você quer que seu filho coma nutrientes, continua dando leite, vai encher ele de nutrientes. Agora, se você quer que seu filho coma comida, aprenda a comer com prazer, o leite não é prazer e não é comida, Tá. né? Então a gente tem que fazer essa reflexão. E tem que diminuir o volume do leite, sim, tem que diminuir. Perfeito. Nossa, Camila, quanta coisa interessante você falou para nós hoje. Eu não teria tantas ideias assim, meus filhos são adultos já, mas muito interessante tudo que você falou, né? Sobre a flexibilidade de pôr a criança na cozinha, fazer junto, de não querer a criança comer na marra, essa questão do experimentar, né? Que a gente nunca pensou nisso, né? Do experimentar, eu estou repetindo para as mamães que estão entrando agora, do que eu posso pôr na boca, mas eu não posso não gostar e eu posso cuspir, eu posso dar o beijinho, né, na comida para Isso. ver, Passar né? Então, batom, eu posso passar o batom com a ah, comida. Eu posso muito escrever um bom. post para você sobre isso, sobre essas dicas essas Não, atividades. Vou escrever escreve sim, escreve com porque todas são essas dicas. dicas que eu dei, isso. Dicas valiosíssimas, né? De deixar a frutinha picadinha na geladeira ou no lugar que a criança enxerga, o queijinho. Então, assim, é como nós dissemos, né? Dá um pouquinho de trabalho, né, para a mamãe e tudo, mas
o resultado é muito importante, né, Camila, se a gente querer chegar no objetivo que a gente, claro, todos nós mães temos, né, de poder dar esse alimento saudável e fazer a criança ter prazer também, como você disse, né? Como é importante isso, né, Camila? É muito importante. E eu sinto que a gente adulto está perdendo um pouco isso, né? E a gente está passando isso para a criança. Então a gente está esquecendo de que comer é um prazer. Então hoje o chocolate ele virou um vilão, né, para a criança. Então é um chocolate dá câncer, né? Já ouvi criança falar que chocolate dá diabetes, criança de 5 anos. Eu falei, oi? Tipo, como assim que chocolate dá diabetes? Não. O chocolate é gostoso. Chocolate é bom. Sim. Ele não é Tudo ruim, com ele é bom. equilíbrio, né? É, com Só equilíbrio, né? que Não precisa é, comer só que só chocolate, né? só que nós vamos tem uma quantidade definida para comer, a gente não pode comer toda hora, todo dia, né? Mas a gente está esquecendo, a gente começa a levar para a criança que comer não é prazer. E comer é prazer, Sim, né? É um prazer sim, que a gente tem. E dá trabalho, realmente, né? Dá trabalho cozinhar, dá trabalho deixar os lanchinhos, realmente dá muito trabalho. Por isso que eu falei verdade. lá no começo, é a gente ser flexível, a gente não carregar regras e essa culpa muito grande, e a gente se permitir em algum momento abrir um saquinho de um industrializado, e hoje vai ser esse punhadinho de industrializado. E é o que deu para fazer aquele dia e tá tudo bem, né? Tá tudo Sim, bem. sim. É, Senão a gente vai não ficar precisa, louca, né? não precisa se culpar, né? Por um dia fritar batatinha e ele comer a batatinha frita, né? Eu acho que faz parte também da infância e tem que ter essa flexibilidade que você disse. Eu acho assim também, né, Camila, de a gente aproveitar, por mais que seja corrido esse tempo de pandemia, que muitos de nós estamos trabalhando em home office e estamos fazendo coisas que talvez a gente não fazia em tempos normais, mas aproveitar esse tempo um pouquinho mais com tranquilidade de todo mundo tomar o café da manhã juntos, se puder almoçar todos juntos, se puder jantar todos, até o lanchinho da tarde, se puder, estarmos todos juntos numa mesa, que eu acho que esse tempo é precioso e eu tenho falado aqui para que essa pandemia deixe memórias positivas para as crianças também, né? Não só Sim, negativas, né? Com toda a preocupação que nós temos para eles lembrarem que, nossa, eu fiz a berinjela com a minha mãe um dia, e era uma berinjela roxa, e ela era gostosa. E nesse sentido, né, para a gente aproveitar esse sim. tempo para deixar memórias positivas, né? Sim, sim. Eu falo assim, se a gente conseguisse fazer uma refeição em família, já estava bom. Já é de bom tamanho, né? Se a gente conseguir fazer uma, já está ótimo, né? Que seja café da manhã ou o que for melhor aí para a rotina da família. Se puder ser mais, maravilha, né? Mas se a gente tentar se organizar para fazer uma refeição, né? Se não deu num dia, tudo bem, mas ter essa Sim, meta de pelo menos uma refeição, fazer em família, né? E isso é, assim, é muito enriquecedor, né? É uma troca que está se perdendo, né? O comer social, o comer com prazer, isso a gente está perdendo muito, está se perdendo. E a sim. pandemia está nos dando essa oportunidade, né? É Tava. uma das coisas positivas aí que a gente de cozinhar. Hoje tem muita família que está cozinhando com as crianças, que falava, Sim, nossa, eu nunca fiz isso, agora a gente cozinha direto. Então, são verdade. oportunidades assim que são positivas, né? Que dão trabalho, é fato, mas é a gente tentar também a palavra flexível, né? A gente tem que ser um pouco flexível aí durante esse período de isolamento, porque senão a gente vai ficar louca, né? Na escola eles conseguem ter uma rotina, mas é uma coisa completamente diferente, né? A criança sabe que ele tem aquela rotina, ele segue toda aquela rotina, então o almoço é aquele horário. Mas eu trabalho em escola, mas a gente vê algumas crianças também que por mais que tenha essa rotina na escola, para ela aquele horário não funciona. Entendi. Você entendeu? Então é a mesma É, coisa. Às vezes a gente acha porque na escola tudo se resolve. Não é assim também que na escola tudo se não, resolve, né? Porque a não criança é também mesmo.
às vezes a criança tem a rotina dela, os horários dela, e às vezes aquele horário daquele almoço da escola, às vezes não encaixa, ou demora para encaixar naquela criança, né? Sim, sim. Então, para a gente também não se sentir achando que só a escola consegue. Não é. Eu trabalho em algumas escolas e eu vejo bastante criança tendo um tempo para se adaptar com os horários de comida na escola. Certo. Nossa, Camila, foi assim maravilhoso conversar com você. Você deu dicas preciosas agora, então a gente vai querer mesmo que você escreve para nós todas essas dicas para a gente não esquecer, porque foram assim super interessantes, dá para a gente fazer, praticar, e de uma forma lúdica, né, encantadora e criativa, né, colocar a criança junto com o alimento, né, ter aquele respeito com o alimento, respeito com a criança e fazer essa criança comer melhor, né? Sim, Muito bom. sim. Eu vou escrever sim, pode ficar tranquila. Então, Camila, querida, eu agradeço demais em nome do Escola para a Paz, a sua disponibilidade de estar conosco aqui essa noite de quinta-feira, que eu sei que você está super atarefada aí como profissional, como mãe, e eu agradeço imensamente. Estou falando aqui para todo mundo que vai ficar gravada essa nossa conversa, para quem não conseguiu ver inteira ou quiser passar para alguém, para que a gente não esqueça disso. Então, mais uma vez, super obrigada, Camila, e obrigada mesmo por você estar com a gente. Imagina, eu que agradeço pela parceria. Mesmo a gente não se conhecendo pessoalmente, eu senti uma conexão muito gostosa. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, de escrever os textos para você. Eu que agradeço você abrir as portas para mim, para essa parceria muito bacana que a gente fez. Muito bacana mesmo. Obrigada, gente, por todas vocês que estiveram com a gente. É um prazer enorme tê-las conosco aqui. Boa noite, beijo para todas. Tchau, Camila. Tchau. Tchau, Tchau, obrigada. tchau. Tchau.